Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus, amém? Querido, feche os teus olhos aí onde você está. Fique um momento com os olhos fechados, querido. Eu não sei como foi a tua semana, eu não sei como foi o teu dia ou como foi o teu mês. Mas eu quero te dizer, querido, que a alegria, o renovo e a força que você precisa vai ser derramada sobre a tua vida nessa noite, querido. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa levar cativo, Pai, toda a mente, todo o coração. Que o Senhor venha tirar de nós todo o cansaço, todo o desespero, todo o medo, toda a angústia, ó Pai. E que nessa quinta-feira fria, que o Senhor possa falar tremendamente aos corações, ó Pai. Assim como o Senhor tem falado ao meu, Senhor, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que chegaram aqui frustradas, ó Pai, que o Senhor possa transformar essa frustração, ó Pai, em esperança. Que o Senhor possa, Pai querido, Pai amado, transformar toda dor e toda tristeza em alegria e em renovo, ó Pai. Ó Senhor, nessa noite nós estamos aqui simplesmente por causa do Senhor, ó Pai. Venha tirar todo o cansaço de nós. Venha nos direcionar o olhar para o Senhor, ó Pai, nessa noite. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que te trouxe aqui. Mas o que eu sei, querido, que o Deus que está aqui, Ele pode te levar daqui diferente da maneira que você entrou. Não há limites para esse Deus, querido. As limitações estão nas nossas mãos e em nós, não em Deus. O Deus que está aqui nessa noite, o Deus que opera milagres, o Deus que pode mudar a tua sorte, a tua vida e transformar todas as coisas, Ele é ilimitado. E Ele está aqui nessa noite. Ele quer consolar você, Ele quer cuidar das tuas feridas, querido. Nessa quinta-feira da adoração, nós devemos ter em mente uma coisa, que nós estamos aqui não por causa de nós, mas por causa dele. Que toda mão levantada seja para ele nessa noite, amém, querido? Que tudo aquilo que você fizer nessa noite seja voltada para ele. Quando nós nos voltamos para Jesus, querido, aí o milagre acontece. Aí as coisas começam a transformar, não o contrário, querido. Mas primeiro a gente precisa estar com os olhos nele, amém? Quero compartilhar um texto com vocês aí. Está no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Com certeza você já ouviu falar desse texto, que diz assim, Lucas capítulo 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que fizeram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: Ide, mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que eles indo, foram purificados. Um dos 10 leprosos, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Querido, nessa tarde o Senhor começou a falar comigo através desse texto, a refletir a respeito de algumas coisas. E como Deus é muito bom para com a gente é péssimo com Deus. Enquanto Deus, Ele derrama sobre nós a cura, a bênção, Ele restaura, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós, amém, querido? E o quanto nós somos péssimos em retornar para esse Deus aquilo que Ele merece.
E o Senhor me levou a refletir a respeito desses 10 leprosos. E eu não quero perder muito tempo com esses 10 leprosos, mas eu preciso explicar algumas coisas para você. Talvez você não entende direito o que significava a lepra naquele momento, ali naquela época. Era um povo que era praticamente marginalizado, que perdiam o convívio das pessoas, que viviam em casas isoladas, que não podiam chegar perto das pessoas, e que se alguém avistasse, ele precisava levantar a capa e gritar que ele era leproso, porque se a pessoa chegasse perto dele, a pessoa tinha que se purificar durante 7 dias, porque a lepra era altamente contagiosa, não tinha cura. Naquela época o povo considerava a lepra a mesma coisa como se fosse o pecado, então ela era excluída da sociedade. Esses homens, quando Jesus está passando perto dessa aldeia, muito provavelmente havia ali uma comunidade de leprosos, por isso que tinha 10, todo mundo junto, e talvez alguns ficaram ali. O fato é que esses 10 leprosos, limitados, com a pele apodrecendo, que foram excluídos da sua família, do convívio da sociedade, agora eles estão vendo Jesus passar por aquele caminho. E mais do que depressa, esses leprosos, o texto vai dizer que eles avistam Jesus e eles gritam e dizem: olha, tem misericórdia de nós, atende-nos, olha para nós. Aqui nesse momento, querido, eu quero que você pense em algumas coisas. Eles estão vendo Jesus, e eles estão gritando, e eles estão clamando por aquilo que Jesus pode fazer. Muitas vezes, querido, às vezes a gente vai deixar Jesus passar, sem ao menos que Ele note que a gente está aqui. Eu quero te dizer, querido, nessa noite, Jesus, aquele que curou os 10 leprosos, Ele está aqui nessa noite. E eu não sei qual é o teu pedido, não sei o que é aquilo que você precisa, querido, mas eu quero te dizer que Ele pode fazer além do que aquilo que você precisa. Esses leprosos, querido, eu quero que você entenda isso, com todas as limitações físicas, sociais, com toda a exclusão, com tudo aquilo que eles até deixaram de ser porque perderam a identidade, agora eles não são mais pessoas, eles são os leprosos. Mesmo com tudo que afligiu a vida deles, com tudo que estava dando errado, ainda assim, os problemas, a doença e a exclusão não conseguiu paralisar esses homens. Esses homens estão olhando para Jesus e a atitude deles nos mostra que eles ainda tinham esperança, amém, queridos? Eles ainda conseguiam ver em Jesus a possibilidade de uma transformação real de vida. Muitas vezes, querido, nós estamos como os leprosos, só que infelizmente a gente não tem a atitude que eles têm. Muitas vezes a gente está deixando com que a exclusão, com que a doença, com que aquilo que tem abatido a nossa vida nos afaste de Deus. Muitas vezes a gente tem deixado, querido, toda a nossa dor, a nossa incredulidade, tudo aquilo que nós temos sofrido, nós temos deixado com que tudo isso nos afaste de Deus e nos roube a esperança. Eu quero te dizer, querido, que eu não sei como você entrou aqui essa noite, eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa de uma transformação, eu não sei o quão duro a vida tem batido contra você, mas eu quero te dizer, querido, você não pode deixar com que isso roube a tua esperança nessa noite. Esses homens, com toda a limitação física, social, ainda assim eles estão olhando para Jesus e eles conseguem ver a possibilidade de uma transformação real. Jesus é a transformação que você precisa. Jesus é a cura que você precisa. Jesus, Ele vai tocar em você, querido, onde ninguém mais pode tocar. E quando Ele chegar na tua vida e Ele te tocar, a tua vida vai ser transformada. Esses homens não conseguiam mais conviver com ninguém. Esses homens estão excluídos da sociedade. Mas quando eles clamam, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus responde. Aquilo que te aflige, a tua doença e a tua limitação, podem assustar você, podem assustar as pessoas, podem assustar toda uma sociedade. Mas eu quero te dizer, não assusta Jesus, querido. Aqueles homens, olhando para eles mesmos, talvez eles estariam dizendo: aqui é só podridão, destruição. Mas aquilo que eles estavam vendo,
de doença, de exclusão, Jesus não estava vendo da mesma maneira. Querido, hoje eu quero te dizer, o Senhor, Ele vê em você uma possibilidade de milagre nessa noite. Esses homens, com toda a doença, com o mau cheiro, com a exclusão, ainda assim eles recebem a dádiva de Jesus. Ainda assim eles conseguem falar a Jesus e Jesus escuta eles. Eu não sei quão feio você é, cara. Eu não sei quão podre e fedido você é. Eu não sei, querido, como está a tua vida. Talvez você entrou aqui e está falando, a minha vida está... Isso pode assustar você, mas não assusta Jesus, querido. Isso pode te deixar sem sono, mas não tira o sono de Jesus. Porque Ele não vê simplesmente a doença e a limitação, mas Ele vê o que Ele pode fazer. Ele vê a transformação que Ele pode derramar sobre a tua vida. Ele vê em você a possibilidade de milagre, querido. Esses 10 leprosos estão indo na direção correta, estão dizendo, tem misericórdia de nós, atende-nos. E é muito interessante isso, porque Jesus vai dizer assim, olha, vão e se apresentem ao sacerdote. O que Jesus está dizendo aqui, querido? Naquela época, quando alguém era determinado, estava com lepra, ela era excluída da sociedade. Em casos muito raros, quando a pessoa se curava da lepra, para ela voltar ao convívio da família, da sociedade, ela tinha que chegar até o sacerdote. E o sacerdote ia olhar para ela e investigar, e ela falar, não, realmente, você foi curado da lepra. E aí então era feita uma celebração, uma cerimônia de purificação daquela pessoa. E logo depois da cerimônia de purificação, aí então a pessoa podia voltar ao convívio da família e da sociedade. Enquanto eles estão dizendo para Jesus, Jesus, nos atende, olha para nós, Jesus está dizendo, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Enquanto aqueles homens, que ele entenda isso, está olhando para a doença, Jesus ele já está falando do milagre. Enquanto aqueles homens estão dizendo, faça algo por nós, Jesus está dizendo, vai lá, se apresenta ao sacerdote, mostra que vocês foram limpos. A questão, querido, é que eles não estavam limpos. Eles estão dizendo, Jesus, atende a gente. Jesus está falando, vai lá, se apresenta ao sacerdote. E a palavra do Senhor, querido, vai dizer que quando eles foram, então eles foram curados. Jesus, Ele está nos convidando, assim como convidou a esses homens, para que a gente comece a andar por fé e não por aquilo que a gente está vendo. Aqueles homens estão olhando para eles, eles estão doentes, eles estão leprosos, mas Jesus está dizendo, vai e se apresenta ao sacerdote. E a palavra vai dizer, eles indo, foram curados. O Senhor, Ele está te convidando nessa noite, para viver não por aquilo que você está vendo hoje, querido, mas para que você viva pela fé. O hoje daqueles homens eram leprosos, mas eles indo, o Senhor os curou. O Senhor está nos chamando, querido, e o milagre acontece quando nós obedecemos à voz de Jesus. Se aqueles homens estivessem discutindo com Jesus e dizendo, então, eu vou lá me apresentar ao sacerdote, só que tem um probleminha aqui, cara, o negócio ainda não foi curado. Mas esses leprosos, fedidos, deformados, excluídos, quando Jesus falou, vai se apresentar ao sacerdote, eles foram. E a gente que acha que é bonito, cheiroso, Jesus fala assim, vai, a gente fala não. Faz, a gente fala não faço. Jesus fala não faz, a gente faz. É ou não é? Jesus, Ele quer nos curar nessa noite. Jesus, Ele quer trazer para nós uma nova vida e uma nova esperança, querido.
não alicerçada naquilo que você pensa ou naquilo que você acha, mas alicerçada na palavra de Deus, querido. Alicerçada naquilo que Deus pensa a respeito de você, alicerçada a respeito daquilo que Deus diz a respeito de você. E esses homens dizendo: cura-nos, Jesus disse: vai se apresentar ao sacerdote. E eles foram. Diga assim: eu quero viver pela fé e não por aquilo que eu posso ver. Talvez hoje o seu dia foi o pior dia da sua vida. Talvez seja o pior mês, talvez o pior ano. Mas o Senhor Jesus te trouxe até aqui, nessa quinta-feira fria, simplesmente para que você ouça isso. Para que você aprenda não simplesmente a olhar aquilo que está diante dos seus olhos, mas que você consiga olhar pelos olhos da fé. E pelos olhos da fé o milagre acontece. Se aqueles homens tivessem sido paralisados pelo que eles estavam vendo no corpo deles, eles não teriam recebido o milagre. Se você ficar paralisado pelo que você está vendo dentro da tua casa, você não vai receber o milagre. Se você ficar paralisado por aquilo que você está vendo ou não está vendo na tua conta bancária, você não vai receber o milagre. Se você está vivendo por aquilo que você está vendo no teu corpo, se for uma doença, se você for paralisado por isso, você não vai viver o milagre. Ande pela fé, querido. O corpo dele estava dizendo: você é leproso. Mas a fé daqueles homens estavam dizendo: vamos nos apresentar ao sacerdote. E eles indo, foram curados. Diga assim: eles indo, foram curados. E eu também vou ser curado quando eu for. Para onde? Não sei, para algum lugar. Para aquilo que Deus já falou para você ir, você não foi. Para aquilo que Deus falou para você fazer e você ainda não fez. E quando a gente parar de ficar olhando para as nossas feridas e começar a caminhar, o milagre de Deus vai acontecer, querido. Ai, pastor, mas dói tanto. Eu sei. Ai, mas eu sou tão indigno. Eu também. Ah, mas vai lá, se apresenta ao sacerdote. Ah, mas está aqui ainda. Anda, e o milagre vai acontecer. Legal isso, né? É legal de ouvir, mas é difícil de fazer. Porque quando tudo diz contrário, o que a gente quer fazer é se enterrar. E Deus está te convidando a se levantar, a ouvir a voz dele, fazer aquilo que ele está te dizendo. O fato, querido, é que eram 10 leprosos. E dos 10, quantos foram curados, querido? Os 10. Os 10 foram curados. Quantos voltaram para dar glória a Deus, para agradecer a Jesus? Um só. A verdade, querida, é que muitas vezes a doença, a limitação e a tristeza faz com que a gente se aproxime de Deus. Mas às vezes a bênção, o milagre e aquilo que nós queremos nos afasta dele. Porque na doença aqueles homens estavam juntos. Na doença eles tinham o mesmo problema, então eles estão buscando a mesma solução. E eles estão caminhando junto e dizendo: Jesus, nós precisamos do Senhor. Mas na cura, eu fico imaginando a alegria daqueles homens em poder voltar ao convívio, em ser curado e não ter mais aquelas limitações da lepra. Provavelmente saíram para comemorar, chegaram no sacerdote, falou: velho, eu estou limpinho, cara, pode investigar, eu fui curado e tal.
Vamos começar essa parada aí, vamos purificar tudo que vai purificar, eu estou feliz da vida. Mais um, recebendo a cura, voltou para aquele que foi o canal de milagre e de cura dele. E a Bíblia, querido, tudo que está na Bíblia não está por acaso. Vai dizer que esse cara era samaritano. E o samaritano era uma classe de pessoas que eram rejeitadas pelo judeu, porque eles tinham a religião mista. Eles não serviam só a um Deus. Era tipo nós, assim, Brasil. Cada um crê no que quer, sabe essa bagunça aí? É assim, era assim. Mas esse que não tinha conhecimento de Deus voltou para dizer: Jesus, obrigado, cara. Enquanto aqueles que estavam indo, continuaram indo ao sacerdote, porque para eles o que era mais importante era ele ser livre da dor, era ele ser curado, só isso. Mas esse que voltou recebeu o milagre 2 vezes. Porque Jesus, ele está dizendo assim: cara, cadê o resto? Não era 10, só voltou você? Pode ir, a tua fé te salvou. Na nossa vida a gente pode escolher que pessoa que a gente é. Aquele que recebe o milagre e acha que Jesus é garçom. E querido, talvez você conheça gente assim. Eu conheço um monte de gente assim. O camarada está desempregado, ele vem para a igreja. Deus deu emprego, o cara some. O camarada está sem carro, ele vem. Deus deu o carro, que ele orou, chorou, falou: Deus, eu quero ir para a igreja. Me arruma um carro para me dar carona para os irmãos. Aí Deus dá um carro para ele, velho. Ele nunca vai te dar carona. Não estou falando todo mundo, tá? Alguns salvam. Mas sabe o que ele vai fazer com o carro dele? Ele vai buscar o capeta no inferno, mas ele não vem para a igreja. E aí às vezes a gente chora, e eu tenho aprendido isso. Essa semana Deus estava falando comigo a respeito de Abraão e de Isaac, que Abraão queria tanto Isaac que ele deu mancada e fez o filho na serva, de tão desesperado que ele estava. Mas Deus falou, vai vir, se não for, vai do mesmo jeito. Não é assim? E a gente fala não, e a gente quer ajudar Deus. Aonde não é, Deus não precisa de ajuda. Mas o fato é que Deus, depois de toda a cagada de Abraão, Deus deu o filho da promessa para ele. E depois de alguns anos, Deus pede o filho. Fala assim: agora sobe o monte, sacrifica Isaac para mim. Por que às vezes a gente não recebe? Porque Deus só vai dar para a gente aquilo que a gente está disposto a devolver para Ele. Deus só vai dar para você, querido, aquilo que você tem coragem de colocar diante do altar de Deus. Amém? Mas isso é história para uma outra mensagem, né? O que eu quero te dizer nessa noite, querido, é que Deus, ele vê além dos seus problemas. Ele vê além das tuas feridas. Ele está te convidando a olhar além das feridas também. E se você acha que você não é merecedor, eu quero te dizer, tem um lugar diante de Deus que você é bem-vindo. Ah, mas eu sou leproso e eu sou pecador. É, querido, existe um lugar para você, aos pés de Jesus. Não deixe que o seu pecado, a sua doença, a sua limitação te afaste de Deus. E mais perigoso que isso, não deixe que a sua maior bênção te afaste de Deus.
Deus, Ele quer te curar nessa noite, querido. Deus, Ele quer nos curar de toda a lepra. E além da lepra, Ele quer nos curar de toda incredulidade. Esses homens estão tão engessados, os 9, tão religiosos, que o mais importante para eles era se apresentar ao sacerdote. Mas aquele que não tinha religião nenhuma, ele volta e deu a glória para aquele que merece. Que a gente não se torne religioso ao ponto de que a nossa vida fique engessada. Que a gente saiba de onde vêm todas as coisas. E eu quero te dizer, todas as coisas vêm dele, de mais ninguém. Não vem da tua teologia, não vem da tua mandinga gospel, não vem do jejum de pão e água que você está fazendo há 3 meses. Não vem disso. Vem daqueles que têm coragem de clamar e dizer: Senhor, me atende. Se coloque de pé aí no lugar onde você está, querido. Feche teus olhos aí. Eu quero fazer uma oração com você, querido. Eu não sei como você entrou, eu não sei o que você precisa, eu não sei, querido. Eu não sei qual tem sido as tuas deficiências, eu não sei qual tem sido o teu pecado, e também não me interessa, querido. O que eu quero te dizer é que Deus, Ele pode transformar toda a situação dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na tua família, em você. Se o problema é em você, Ele pode curar. Ah, pastor, eu estou com uma doença aqui e tal. Querido, nós vamos orar e Deus vai te curar em nome de Jesus. Isso é pela fé. Ah, mas querido, nós precisamos caminhar em direção àquilo que o Senhor nos diz, amém? Ele disse aos leprosos: vai se apresentar antes que os leprosos estivessem curados. E aí então a cura aconteceu. O Senhor, Ele quer te curar. Ele quer abraçar você mesmo você não merecendo. E é assim que funciona. Querido, eu não sei qual é a tua realidade, eu não sei quais são as coisas que você precisa de cura. Talvez não seja uma cura física, talvez seja uma cura interior. Talvez você está dizendo: eu não tenho problema nenhum, eu estou 10. Mas tem uma angústia dentro de você que não passa, que não cessa. Eu quero te dizer, o Senhor quer te curar nessa noite. Ah, tem uma tristeza, tem algo e tal, e vem um nó na garganta. Querido, Deus, Ele quer te curar nessa noite. Não só Ele quer, como Ele pode, amém, querido? Ele pode te curar nessa noite. Feche teus olhos aí onde você está. Comece a falar com Ele, querido. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa tocar cada vida que está aqui nessa noite, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que os nossos problemas, as nossas deficiências, que a nossa doença, que a nossa incredulidade não nos deixe paralisados. Que nós, ó Pai, apesar de todas as coisas, possamos saber e entender que a direção correta para seguir é até os Teus pés, é nos curvar diante do Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar da Tua cura sobre as nossas vidas. Se há alguém aqui doente, se há alguém aqui da família que está doente, nós queremos apresentar diante do Senhor, porque a Tua palavra nos garante, ó Pai, que o Senhor levou sobre o Senhor toda doença, toda enfermidade, Senhor. E nós, Pai, em nome de Jesus, queremos Te pedir que o Senhor venha manifestar a Tua cura sobre nós. Que o Senhor venha arrancar de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha nos curar, ó Senhor, em nome de Jesus. Que nessa noite, ó Pai, não seja simplesmente a dor que nos leve para perto do Senhor, mas que na bênção, na vitória, nós possamos estar aqui diante do Senhor, clamando pelo Senhor e sabendo que todas as coisas vêm de Ti, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Teu altar, ó Pai, colocando tudo aquilo que nós somos diante do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor vê além da doença, que nós sabemos que o Senhor vê além da falha, nós sabemos que o Senhor vê além do pecado, que o Senhor vê além da incredulidade,
Oh Pai, que o Senhor possa nos transformar de uma maneira real, verdadeira, oh Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, toca cada vida que está aqui. Oh Senhor, que o Senhor possa visitar cada casa, cada lar, cada família, cada situação, oh Pai. E que o Senhor venha transformar. Eu creio, Pai querido, Pai amado, que essa semana haverá testemunhos daquilo que o Senhor tem feito. Que o Senhor, oh Pai, assim como o Senhor sempre fez, que o Senhor toque aquilo que ninguém toca. Que o Senhor cure aquilo que ninguém pode curar. E que o Senhor possa fazer o que homem nenhum pode fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Será que você pode aplaudir a Ele, querido? Oh Deus. Querido, você pode se assentar. Nós vamos estar tirando os dízimos e as ofertas.